Do canal Malviana, quero já mostrar para vocês aqui o pezinho de melancia que nasceu aqui na frente da casa. E vamos já colher a terceira, viu? Olha aqui, ó, terceira melancia já, ó. Ela é bem aqui, ó, na frente da casa, ó. Olha, ó. Aqui, ó, tô cortando aqui a ramazinha dela, ó. Pra vocês verem aí do canal aí, ó, Malviana, ó. Melanciazinha abençoada, nós vamos já partir ela, já. E vamos já participar dela, viu? A família, a esposa, os filhos. Não é muito grande não, mas é maravilhoso, gratificante a obra de Deus. Viu? Na frente da casa, mostra aí. Na frente da casa aqui, ó. Na frente da casa um pezinho de machixe também, ó. Tem até machixe, ó. Ó o machixe, ó. É botando machixe direto. Já tá com mais de 2 semanas que nós ficamos machixe aqui. Tanto tempo é botando. Tá bom? Muito obrigado a todos.